Então, vamos lá. O título da história é O Último Colo. Meu nome é Helena e o que eu vou contar aconteceu há quase 10 anos. Mas até hoje, quando fecho os olhos, ainda sinto o mesmo arrepio que senti aquele dia. É uma história da minha família. Uma história que ninguém consegue explicar completamente. E talvez nem devesse. Meu primo Marcelo sempre foi um homem de sorte. Trabalhador, bem-sucedido, dono de um coração enorme. Ele se casou com uma moça chamada Luana, 10 anos mais jovem, mas com uma serenidade que parecia de outra vida. Luana era o tipo de pessoa que iluminava qualquer lugar. Sabe aquelas pessoas que têm algo na voz, no olhar, uma calma que contagia? Era impossível não gostar dela. Eu não a via com frequência, mas toda vez que conversávamos, mesmo que por minutos, eu saía leve. Era como se a presença dela limpasse o ar. Os dois se casaram e 1 ano depois nasceu a pequena Teresa, uma menininha doce, esperta e dona dos mesmos olhos serenos da mãe. Tudo parecia perfeito, mas a vida, às vezes, tem um jeito cruel de testar quem nós somos. Quando Teresa tinha 2 anos, Luana foi diagnosticada com leucemia. Foi um choque para todos nós. Aquela mulher cheia de vida começou a definhar diante dos nossos olhos. Marcelo, desesperado, gastou tudo o que tinha e o que não tinha. Hospitais, médicos, tratamentos experimentais. Ele tentava de tudo, mas a doença foi mais forte. Ele mandou instalar um leito hospitalar moderno na casa deles, para que ela pudesse ficar perto da filha e viver com dignidade até o fim. Era uma cama enorme, pesada, quase majestosa. Alta, tão alta que nenhuma criança conseguiria subir sem ajuda. E por isso, sempre que Teresa queria deitar com a mãe, Marcelo tinha que erguê-la no colo e colocá-la sobre o colchão entre os lençóis brancos. Aos poucos, Luana ficou cada vez mais fraca. O rosto pálido, o corpo magro, mas a lucidez permanecia. Quando a visitei pela última vez, lembro de ter ficado impressionada. Mesmo com toda a dor, ela sorria. Um sorriso calmo, quase resignado, e me disse algo que eu nunca esqueci. Quando a Teresa estiver pronta, eu vou saber. Naquele dia, achei que ela falava da filha crescer, aprender a andar, falar direito. Hoje, eu não tenho tanta certeza. Naquela manhã, Marcelo recebeu uma ligação do trabalho. Era uma emergência, e ele não podia adiar. Perguntou a Luana se ela se sentia bem, se poderia ficar sozinha por um tempo. Ela respondeu que sim, com aquele mesmo sorriso leve. Disse que só queria descansar um pouco ao lado da filha e da cachorrinha deles, uma poodle bem branca chamada Belle. Marcelo hesitou, mas acabou saindo. Ele garante que ficou fora por menos de 1 hora. Quando voltou, foi direto ao quarto. A porta estava entreaberta e, de repente, ele congelou. Luana estava deitada serena. Teresa dormia ao lado dela, com a cabecinha encostada no braço da mãe. E Belle, a cachorrinha, dormia tranquila aos pés da cama. Era uma cena pacífica, bonita até, se não fosse por um detalhe. Luana não respirava mais. Ela tinha partido. Marcelo correu até a cama desesperado, chamou por Luana, balançou o corpo frágil, mas ela estava fria. Ele chorou, gritou, sem entender como aquilo podia ter acontecido tão rápido. Mas o que perturbou ele de verdade veio depois. Porque quando os paramédicos chegaram, ele percebeu o impossível. A cama era alta demais. Teresa, com 3 anos, não conseguia subir sozinha. E Belle, a cachorrinha, muito menos. Luana mal conseguia se erguer. Quanto mais descer e pegar a filha no colo. Não havia degrau, banco, nada por perto. E mesmo que houvesse, não faria diferença. Ela não tinha forças nem para se sentar. Marcelo jurou que a filha estava brincando na sala quando ele saiu. E a cachorrinha também. Então como? Como as duas foram parar lá em cima, no último suspiro de Luana? Durante o velório, essa pergunta pairava no ar, sem ninguém ter coragem de responder. Alguns diziam que Teresa talvez tivesse tentado subir sozinha. Outros falavam em coincidência. Mas eu vi aquela cama. Eu sei o quanto era alta. Humanamente impossível. Marcelo, devastado, ficou dias trancado no quarto. E numa das poucas vezes que conseguiu falar sobre o que aconteceu, me contou algo. Algo que me gelou por dentro. Disse que na manhã seguinte à morte, ela falou com a naturalidade de uma criança. A mamãe me chamou para dormir com ela, papai. Ela disse que eu não podia ir sozinha. Marcelo chorou tanto que desmaiou. E eu nunca mais consegui ouvir essa história sem sentir algo maior. Algo que não pertence somente a esse mundo. Muita gente acha que Luana se despediu de um jeito bonito, cercado de amor. Mas eu tenho uma teoria diferente. Acredito que naquele dia, naquele quarto, algo veio buscá-la. Um ser de luz, talvez. Ou algo que só aparece quando o amor é grande demais para caber aqui. Pode ter sido um anjo ou a própria morte disfarçada de calma. Mas uma coisa é certa. Naquela noite,
Alguém ou algo colocou Teresa no colo da mãe, para que Luana não partisse sozinha. E desde então, todas as vezes que passo por uma cama hospitalar, eu sinto como se alguém ainda estivesse lá, esperando o último abraço. E aí, Eduardo, o que você achou? Eu achei bem assustador isso aí. Por quê? Sei lá, a menina teleportar pro bagulho lá. Tipo, dela ter ido parar na cama da mãe dela. Eu achei bonita, eu achei bem bonitinha, assim, mas é espiritual, né? E eu tirei de um lugar, assim, que tinha histórias reais, então pode ser que essa história seja real. Agora, como que a guria subiu lá em cima, eu já não sei. Eu pensava que todos eram reais. Não, alguns são tipo lendas, né? Não tem como saber se é real, se não é real. Mas esse aqui eu acho que ele é real. Ele veio de alguém, assim, não sei se é real de verdade, né? Essa história toda é real de verdade. Mas alguém, eu acho que alguém que escreveu, assim, que realmente aconteceu, assim, pelo menos o contexto ali. Mas enfim, eu gostei, não achei pesada. Eu achei bem bonitinha até. A história acabou e geralmente tem uma explicação no final. Só que essa eu tirei de um relato que, teoricamente, é uma verdade, né? Claro que eu troquei os nomes, mas eu não, né? O chat GPT. Mas é isso aí. E é aquilo, né? Tem histórias que terminam e tem outras que continuam. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu sou a Pamela Pascoal. Eu sou o Eric Eduardo. E é isso aí, a gente volta.